Bom, no primeiro vídeo eu dei uma pincelada no que diz respeito ao universo, né? O que é o universo? Como agir dentro do universo? Só que eu apenas passei um pouco, e esse pouco, até o dia de hoje, se tornou muito. Porque eu tenho visto nos comentários das pessoas que as pessoas estão praticando bom dia, praticando boa tarde, praticando boa noite, e as pessoas têm me testemunhado que está acontecendo algo diferente, certo? E eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que é a verdade, né? A verdade que a mim foi dita por esses maravilhosos seres das estrelas que estão esperando o momento certo, a hora certa, para poder chegar até a cada um, que na qual tem a sua civilização respectiva. Bom, quando eu falo do universo, eu falo do universo interior, eu falo de mim, como cada um tem que falar de si próprio. Nós, quando acordamos de manhã, nós procuramos pedir a bênção aos nossos pais, procuramos dar um beijo na nossa esposa, na nossa namorada, em quem está ao nosso redor. Só que nós esquecemos de nós. E é aí que mora o problema. Porque nós, em nós, habita o universo interior, que, como eu disse nos vídeos anteriores, que é fragmento do universo exterior. Depois que eu tive o meu primeiro contato com as civilizações, principalmente com a civilização que habita ali em Sírios, me foi dado vários conhecimentos. Eu esperei até esse ano de 2016 para ter essa oportunidade de poder passar esse conhecimento. Nada aqui é fantasia, nada aqui é uma história, tá? Tudo aqui é real. É algo que as pessoas que hoje vão aprender vão poder usufruir. Pessoas assim que têm problemas em todos os aspectos da vida e que ficam recorrendo a algum tipo de solução que pelo sistema são soluções viáveis, eu vou mostrar e provar a todos aqui essa noite que participam e todos que participarão vendo depois esse vídeo ser divulgado, vão entender a intensidade desse poder. Poder que pelo qual todos nós temos dentro de nós e que nós somos herdeiros por direito. Pois bem, quando eu tive meu primeiro contato e me passaram esse segredo, que é o segredo da abertura interna do universo, eu comecei dando bom dia. Eu dizia: bom dia, universo, bom dia a todo o meu ser. Hoje eu quero que tudo aconteça de uma forma limpa e justa na minha vida. E eu quero que isso se dê conforme essas palavras. E eu peço ao universo exterior que confirme a minha palavra, que me dê força, que me dê inteligência, sabedoria, para que todos os dias da vida eu possa praticar isso que me foi dado, isso que me foi ofertado. E eu comecei com tanta afetividade falar com o universo, que eu comecei a falar e as pessoas não entendiam. As pessoas diziam assim: nossa, capitão, você parece que está um pouco perturbado. Eu dizia: hoje vocês veem em mim a perturbação, mas amanhã vocês verão em mim a lucidez da palavra que hoje falo e que vocês não entendem. Dado a isso, essa intimidade com esse universo, com o universo interior, eu alcancei a minha intimidade na expansão do universo exterior. E os dois universos, trabalhando junto, me concedeu sabedoria, dedicação, simplicidade, ensinamento de como trabalhar com a natureza e pela natureza. Muitas pessoas podem estar se perguntando: eu também posso? Pode, com certeza absoluta.
Eu não sou melhor do que ninguém, nem serei melhor do que ninguém, não serei maior do que ninguém. Mas quem estiver aprendendo aqui e quiser aprender de verdade, eu quero e peço que seja maior do que eu para passar à frente essa sabedoria que dada. Em todas essas viagens que eu fiz, eu aprendi um pouco com cada civilização que sempre me acolheu com amor, sempre me acolheu com respeito, sempre me acolheu como ser humano da Terra. Então, quando eu tive alcançando, após os dias, após os meses, essa intimidade com o universo, eu fazia uso de medicamento, e esses medicamentos que eu fazia eram medicamentos assim fortes, porque eu não conseguia dormir, eu andava muito estressado, né? A minha mente estava, em outras palavras, pipocando. Então eu não sabia separar as coisas da maneira que deveriam ser separadas, porque ver aquilo que eu vi em outros mundos, experimentar o que eu experimentei e voltar para a razão humana foi difícil. E essa prática do universo me concedeu força, me concedeu uma determinação particular de sair daquele sistema que aprisionou a minha mente. Um deles foi o sistema da dependência de medicamentos, o sistema da dependência de uma religiosidade, e eu fui trabalhando isso junto a mim. Eu dizia, universo interior, eu não aceito e nem quero fazer qualquer uso ou tipo de medicamento. Eu posso afirmar para vocês, porque são provas palpáveis, tá? Gente, não passou um dia eu consegui dormir sem fazer o uso do medicamento que eu fazia. Quando eu acordei, eu chorei tanto, mas tanto, que eu chegava a soluçar. Eu, mais do que imediato, peguei o meu medicamento, o medicamento que a mim foi receitado pelo psiquiatra, joguei fora de uma vez por todas, porque eu falei, da mesma forma que eu tenho que dar o testemunho desse universo que é vivo e verdadeiro, eu não posso carregar dentro das minhas coisas qualquer tipo de medicamento, porque isso é um testemunho para mim, para depois passar para as outras pessoas. Daquele dia em diante, meus amados, eu não fiz nenhum tipo de uso de medicamento. De lá para cá, de 2007 para cá, nunca mais, referindo ao meu passado, onde eu tenho certeza absoluta de que não aconteceu, eu tive dor de cabeça, eu não tive inflamação nas amígdalas, eu não tive mais insônia, eu comecei a ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Tudo baseado na prática do respeito ao universo meu, interior, que é esse universo que você tem também. Depois disso, com as minhas viagens que eu fui fazendo, eu aprendi a como interligar e a como acessar o universo também da natureza, porque a natureza é viva, a natureza é vida, certo? Então eu já tinha ali o meu universo interior perfilado, eu tinha o meu universo exterior, que é esse que te ama e gosta que você conversa com ele, eu tinha ali o universo da natureza, e eu passei a praticar dentro da natureza o chamado dos seus elementos, que é a água, o fogo, a terra, o ar. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender que eu poderia ter o domínio baseado no respeito em cima do universo desses elementos da própria natureza, que me favoreceram à frente e que até nos dias de hoje me favorece. Então, para você que é ouvinte, como eu disse lá no primeiro vídeo, ressaltei no segundo vídeo, para muitos podem parecer impossível. Eu não sei que tipo de problema a pessoa tem, não sei o que se passa na mente da pessoa, nem no coração, mas eu, como testemunho desse universo, eu posso afirmar
a vocês que todos os dias, você cumprimentando o seu universo, você cumprimentando a natureza, você, antes de lavar o rosto ou tomar o seu banho, você vê aquela água cair sobre o seu corpo e você abençoar aquela água, abençoar aquela terra, abençoar o vento que sopra na sua face quando você caminha, e você abençoar o fogo. Gente, é algo assim magnífico, mas magnífico mesmo. É algo assim que para falar é fácil, para fazer é mais fácil ainda. Basta ter a simplicidade no coração. Então, se você deseja e quer alguma coisa, seja ela qual for, você deve sempre, ao entrar em contato com o seu universo, dar a ele a ordem para que ele haja ao seu favor. E como você faz isso? Quando você pedir algo, eu vou citar aqui um exemplo. Vamos dizer que a pessoa ela está passando por um problema financeiro. Vamos dizer, você olha para dentro de si, procura a sabedoria do seu universo, conecte o seu universo ao universo exterior, que é toda a sua expansão, e ao fazer isso você determina: eu, e cita seu nome, né? Não aceito de maneira alguma passar por essa dificuldade. E essa determinação, ela se dá conforme essa palavra. Sabe por quê? Porque eu aprendi que tanto o universo interior como o exterior e como o universo da natureza e dos seus elementos, eles trabalham com 3 leis. Uma é a lei da atração, certo? É aquilo que você determina, é aquilo que você terá, tá? O outro é a lei que vai julgar a sua necessidade se aquilo é para uma forma imediata. Ou seja, nem sempre aquilo que pedimos, prestem atenção para não ter confusão, nem sempre aquilo que pedimos é para vir na hora, mas ele pode vir no dia seguinte. Porque tem coisas que pedimos e damos ordem ao nosso universo, que ele, sabendo que isso não vai valer naquele momento, ele retarda somente um pouquinho, e você aprende nessa espera e você alcança. Tá bom? E a terceira lei é a lei que a sabedoria do universo colocará, e você fará com que todas essas coisas aconteçam através da prática. Certo? Então vejamos bem. Você está passando por esse problema, você cita o seu problema para si mesmo, você determina que não quer, ou você determina o que quer, e isso será feito. Tá bom? Podem ter certeza absoluta, foi como eu falei. É como em um passe de mágica, é literal. Só que aquilo que aprendemos durante a vida, baseado na religião, baseado nos conceitos do mundo, faz com que todos nós tenham algum tipo de retardo em querer alcançar alguma coisa. Eu costumo dizer para as pessoas, inclusive para os meus irmãos de farda lá no batalhão, que o difícil, tá, é o ser humano saber e compreender que ele é capaz de alcançar tudo que quiser. A única dificuldade é você que está me ouvindo, é você que vai me ouvir, entender que você é uma força positiva, uma força viva, uma força de expansão. E quando você entende que você pode todas as coisas, essa todas as coisas é a resposta do seu universo exterior para o seu universo interior. Então quando você determina, eu afirmo, acontece. Tá? Eu em off estava conversando com o Shaul, eu combinei com ele que mais para frente eu vou reunir as pessoas que participam com caráter aberto, com a simplicidade aberta desse canal. Eu quero compartilhar pessoalmente, olhando olho no olho, face a face, o testemunho de tudo isso, e quero que as pessoas também deem o testemunho de tudo isso. Então, assim, eu, pelo Exército Brasileiro, eu teria somente o meu soldo. Para quem não sabe o que é soldo, soldo é um salário que você recebe. No universo militar, nós chamamos isso de soldo.
E não é pelo soldo, mas por essa atitude que eu tenho de estar sempre ligado ao universo interior e exterior, e ao universo da natureza, que abrange toda a vida animal, abrange toda a vida vegetal, abrange o que eu citei antes, que é a água, a terra, o fogo e o ar. Essa minha conexão me deu tudo o que eu quis. Não é fantasia. Porque eu conversei com o Shaul, conversei com demais pessoas em off no meu Facebook, e tem aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente e que podem prestar testemunho de mim. Então, futuramente, em um futuro bem próximo, tá? Pode ser questão de dias, pode ser questão de semanas, eu quero encontrar com as pessoas, tá bom? Se a pessoa não tiver condição de se locomover, eu e o Shaul vai combinar tudo bonitinho, tudo esquematizado. Nós vamos para a minha fazenda, que eu tenho em Patos de Minas. Lá na minha fazenda, eu irei fazer pessoalmente a palestra para cada um de vocês que estão me ouvindo, aqueles que têm interesse de aprender. E vocês vão ver minha vida, vão passar a participar da minha vida e vão ver, não, realmente o universo é o segredo interior. O universo é o segredo para toda uma vida. Certo? Para toda uma vida. A pessoa que está doente, independente da enfermidade que esteja, ela pode ser curada, não invocando o nome de Deus algum. Ela pode ser curada a partir do momento que ela disser: eu não aceito essa doença. E isso, vai se dar conforme a minha palavra, conforme a minha vontade, porque eu sou universo, eu sou vida. Meus amados, todas as civilizações, elas ouvem. A natureza, ela ouve. A terra que está sobre os teus pés, ouve. A água que você bebe, ouve. Certo? O ar que sopra sobre o seu rosto, o ar que você respira, ele ouve. E você passa a ser uma única unidade de força e poder. Tá bom? Então você que tem qualquer tipo de problema, você vai dizer para você, dizendo: eu, fulano de tal, não aceito mais fracasso, não aceito mais derrota, não aceito mais perturbação, e eu garanto, presta atenção, eu garanto, porque quando todos nós formos nos ver pessoalmente, eu quero que você olhe para o meu olho, eu quero que você olhe para a minha face e diga assim: olha, capitão, comigo deu errado. Porque não vai dar errado, de forma alguma. Então é isso que essas civilizações, e uma delas que eu vou narrar aqui mais à frente, me deu. E é isso que nesse espaço dessa noite, do dia 27/3/2016, eu estou passando para vocês. Vocês podem ser e devem ser o que quiserem, tá bom? Lembre, somente as pessoas fracas é que recitam essa frase que eu repudio de todo o meu coração. Somente as pessoas fracas, tá bom? Dizem que querer não é poder. Saiba que querer é poder, porque você é força, você é poder. Então tudo, não algumas coisas, tá? Tudo que vocês quiserem, você pode ter. Tudo é possível, tudo pode. Então você que está doente, você determinando, não será mais doente. Você que tem problema financeiro, você vai determinar e não haverá problema financeiro. Você que tem ou faz algum tipo de uso de medicamento controlado, de pouco a pouco você vai largando ele, tá? E você vai ver que todos os dias, a cada amanhecer, quando o sol bater sobre a sua face, você vai se reconhecer e fazer com que as pessoas te reconheçam, que você se torna cada dia mais uma pessoa melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que a maioria de vocês gostam de ouvir a narração, e uma dessas narrações que eu vou citar aqui agora, essa narração, de uma forma geral,
dentro dessa sabedoria que me foi dada para compartilhar, tá bom? Se eu não compartilhasse essa sabedoria, essa civilização que me concedeu, né, ela me tiraria todo esse direito de ter só para mim essa sabedoria e portar esse segredo. Pois bem, no ano de 2013, eu fui fisicamente, tá bom, em um sistema solar, em uma civilização chamada ADN, tá? Ela se localiza em um sistema solar chamado Agalat. É um sistema solar, assim, muito distante da Terra, tá? Nesse sistema solar, meus amados, ele é composto por 15 planetas e lá eu vi somente um Sol. Os planetas, esses 15 planetas, eles são totalmente habitáveis, tá? O planeta principal, onde existe um governo central, ele é 50 vezes maior do que Saturno, pelo que foi me dito por aquela civilização que me recepcionou. Esse planeta ele é de uma cor amarelada, com um azul meio amarronzado. E nesse planeta tem 26 satélites. Esses satélites que eu falo não é satélite assim artificial, são luas, para as pessoas entenderem. E uma delas, que eu fiquei muito admirado, é maior que a Terra e a sua cor é um roxo muito lindo. Meus amados, é só tendo a visão e podendo enxergar, podendo trilhar o caminho dessas dimensões, que vocês vão compreender e sentir em seus corações do que estou falando. E como eu falei referente à distância desse sistema solar, segundo aquele que me acompanhava, esse sistema fica 1 trilhão de anos-luz, tá? E essa civilização, elas possuem 738 outros planetas colonizados, tá bom? Nos vídeos anteriores que eu fiz, várias pessoas tiveram interesse, né? E pediram para me descrever com mais detalhe como são esses irmãos das estrelas, dessas respectivas civilizações, que cada um, como eu falei nos vídeos, são de forma diferenciada. Para quem tem interesse de saber, esses dessa civilização de ADN, né, que fica ali no sistema solar de Angalad, estes seres, eles têm 6 metros de altura, tá bom? Eles são humanoides, são esbeltos, tá? Magros. Eles têm um crânio muito alongado. Diferente da civilização que eu narrei no vídeo anterior, que é aquela que eu falei que eles não tinham rosto, não tinham boca, nem nariz, nem olhos, ao contrário, esses têm. E esses têm boca normalmente, têm nariz e têm olhos. E os seus olhos, meus amados, são olhos assim proporcionais ao tamanho da sua face, tá? E a cor dos seus olhos, para as pessoas que gostam de mais detalhe, são azuis, semelhante daqueles cães Husky siberiano, só para vocês terem uma ideia. E esses homens dessa civilização, eles usam um peitoral com 33 pedras preciosas, tá? E um bracelete que vai da mão, prestem atenção, até o ombro. E cada um possui um colar de ouro puríssimo. E a vestidura na parte de baixo, ou seja, da cintura para baixo, é na semelhança de um saiote, daqueles que foi usado na época egípcia, por aqueles soldados. Só para vocês terem aí uma noção de como é, tá? Mas a grandeza lá é muito além do que esse tipo de vestimenta que eu tento passar para vocês, tá? E quando eu olhava para os seus pés, eles, diferente do pessoal de Sírios que andam descalços, esses andam com sandálias. E essas sandálias, elas brilham tão intensamente, uma luz, mas é uma luz que não ofusca a sua visão, é uma luz assim que te traz paz, te traz tranquilidade, tá? E no meio da testa desses cidadãos, dessa civilização de ADN, no meio da testa eles têm uma pedra de rubi. Assim,
É só vendo para vocês tirarem a própria conclusão do tamanho, da beleza desses seres, tá? Agora, as mulheres, elas também têm o mesmo tamanho de 6 metros, tá? Elas têm o mesmo tamanho dos homens. Só que elas usam um peitoral que é feito de uma única pedra. E essa pedra é a esmeralda. É lindo, 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 lindo de se ver. E elas também, em suas testas, carregam um tipo de pedra diferenciada. Essa pedra, diferente do rubi que os homens carregam, essas mulheres carregam um diamante fixado na sua testa, tá? E a vestimenta dessas mulheres, dessa civilização, são vestidos longos, tá? E elas também usam sandália, tá bom? É uma coisa assim magnífica, esplêndida de se ver. Então, quando eu estive ali, naquele planeta, naquele sistema solar, e fui recepcionado por essa civilização, né, que mandou uma de suas naves até Sirius para que me buscasse, lembrando que quando eu entrei nesta nave, não havia nenhum condutor, ela foi especificamente para me buscar. Então essa minha ida nesse sistema solar, nesse planeta, ela foi se dada de uma forma solitária, eu fui sozinho, né? A Aghnashet, que é a princesa que me acompanha, ela não foi comigo dessa vez. Eu fui sozinho, literalmente. E quando eu cheguei lá, conforme eu narrei assim para vocês, eu vi todas essas coisas. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu entrei dentro desse planeta, eu vi que eles tinham somente um único tipo de modelo de nave. E a nave deles era uma nave quadrada. Não era nave redonda, não era uma nave em forma de charuto, não era uma nave em forma de bumerangue, não. A nave dessa civilização é uma nave quadrada, tá? Esse foi o único modelo que eu vi. E uma coisa assim, para vocês entenderem o tamanho da tecnologia dessas civilizações, né? Essas naves, meus amados, elas atendem somente ao comando do seu condutor, tá? Ou seja, quando ela foi me buscar em Sirius, estava aguardando a minha chegada em Sirius, eu fui colocado dentro dessa nave, né? E essa nave, por ter a sua própria inteligência artificial, entendeu? Reconheceu que eu era somente um ocupante e não um condutor, e me levou ao planeta respectivo, que é esse que eu citei acima, tá? E eu fiquei tão maravilhado que o modelo dessas naves quadradas, ela não existe uma porta de entrada, né? Quando o seu operador requisita esse meio de transporte, suas partes elas são fragmentadas, né? E ela se dá ao formato do quadrado, e quando eles chegam de onde eles foram, quando eles retornam, essa nave, mais do que imediatamente, elas se desfragmentam e entram no solo. É uma coisa assim incrível. Mas o solo lá não é um solo assim de terra, é um solo diferenciado, é um solo assim de plataformas mecânicas, para vocês entenderem, tá? E algumas partes sólidas são essas que eu narrei como piso, que são partes dessa nave, tudo bem? E elas se soltam, como eu falei, de acordo com a necessidade de transporte do condutor que a requisita. E uma coisa que eu fiquei muito abismado, apesar de ter ido em outras civilizações, mas a cada civilização você se surpreende muito mais, é que eles, cidadãos dessa civilização, eles se locomovem nas suas cidades, nas suas capitais, eles usam uma espécie de plataforma, tá, que se desprende do piso e conduz a ele ou a eles, diferentemente de qualquer um que seja o que vier usar esse tipo de plataforma, a qualquer lugar. E o que eu achei interessante é que logo quando essa pessoa que requisitou essa plataforma para levá-la em um determinado lugar, essa plataforma, mais do que de imediatamente, sem aquele que o requisitou, volta para o seu lugar de origem. É uma sincronia, uma perfeição absurda. E eu, quando vi tudo isso, né, sem palavras, né, fiquei maravilhado, né, e um dos seus, que é aquele que estava ali para me recepcionar, me disse assim: filho, que estava preso e agora solto, segue-me e te mostrarei as maravilhas deste lugar. E eu fui olhando toda aquela imensidão daquele planeta,
eu fui olhando toda a estrutura daquele planeta, eu fui vendo plataformas se desprendendo do chão e se formando nessas naves quadradas e levando os seus ocupantes para fora do sistema, até onde minha vista alcançava, né? Eu fui levado, meus amados, em lindas moradias, e todas essas moradias eram feitas de ouro puro, na forma de retângulo, ou seja, o formato de cada casa, ela se dava de uma perfeita unidade de sincronização, e o seu formato é um formato de retângulo. Todas são iguais, tá? Quando eu entrei em uma dessas casas, lá eu vi somente um painel muito grande. E uma coisa que me chamou atenção, que me chamava mais atenção, é que esse painel de cada casa trazia em questão as decisões de seus líderes. Todos são informados de tudo que acontece dentro desses 15 planetas desse sistema solar. Quando eu pude olhar uma visão de 360 graus, eu vi uma cama linda, mas muito linda. Linda, 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 linda. E essa cama, ela tinha um lençol branco, mas muito branco. E parecia que do lençol vinha vozes, de tão puro que era o branco. Eu também vi um cesto de frutas, que não existe aqui, tá? Essa fruta que eu vi nesse cesto, essas frutas não existem aqui na nossa Terra. Ao ver essas frutas nesse cesto, eu desejei, assim, sabe, meus amados, com muita vontade de poder comer. E aquele cidadão deste planeta que me conduzia, ele olhou para mim com aquele olhar mais puro e meigo e disse: pega e coma. Eu comi. Meus amados, a fruta que eu peguei, olha para você ver que coisa mais linda, coisa mais magnífica. Ela, a sua casca, ela é azul, tá? E a sua polpa era de leite meio que adocicado. É como você, vamos supor, furar uma laranja, tirar todo o miolo dela e colocar leite adocicado, só para vocês terem uma noção, só mais ou menos. E quando eu comi essa fruta, né, que eu peguei, todo o meu corpo eu senti ser renovado. Eu senti o meu universo expandir dentro de mim, de tal forma que eu não sei explicar. Eu só sei que a minha mente ficou leve, meu coração acelerou e os meus olhos, de uma forma tão incrível, atravessaram as paredes sólidas daquela casa retangular. Só para vocês verem que tipo de alimento, de renovo, que essas civilizações têm para eles e têm para nos oferecer. Eu já ouvi, assim, sabe, meus amados, vários depoimentos de pessoas, né? Algumas pessoas me sugeriram ler alguns livros depois que eu narrei a minha experiência no primeiro vídeo, sabe? Algumas coisas eu posso concordar porque eu sei que é verdade. Outras eu não vou concordar, que é quando as pessoas dizem que nem todos são contactados. Eu afirmo para vocês que são sim. É só praticar. O seu universo interior, o seu universo exterior está em sincronia com a natureza, que nem eu falei, não é difícil, não é impossível. E a sua civilização, meus amados, respectiva, vão entrar em contato com você através do canal e você vai começar a receber mensagens. Depois dessas mensagens, você vai começar a receber as visitas. E depois dessas visitas, você vai começar a receber as instruções na visita. E depois das instruções, eles vão te capacitar, a todos vocês que estão me ouvindo, vão te capacitar para você ir, porque eu fui, muitos foram, e você que me ouve, que ainda não foi, tem o direito de ir, e a sua civilização correspondente, ela quer que você vá, ela quer que você, quando chegar, o abrace, ela quer que você coma, ela quer fazer a recodificação do seu DNA. Isso é verdade. Isso é a pura verdade. Tá bom? Acreditem no que eu estou falando. Quem quiser duvidar, pode duvidar. Todo mundo foi feito para acreditar e alguns foram feitos para duvidar. Mas você que acredita, eu tenho certeza, tão certo como o meu universo ele é vivo e ele vive dentro de mim, que aquele que praticar
esse ensinamento, aquele que praticar essa união, vai criar o canal da sua civilização respectiva, e em pouco tempo, tanto você como eu podemos nos encontrar dentre as estrelas, tá bom? Então, meus amados, quando eu saí dali, logo que saímos, eu fui levado em um passeio por toda a cidade. E uma coisa que me chamava a atenção é que toda a cidade mudava a sua configuração. A configuração mudava a cada instante. Depois que conheci tudo isso, meus amados, eu fui levado em um laboratório, tá? Vi enormes aquários com corpos de seres animais, vi vegetais sendo também produzidos, tá bom? Sendo manipulados para ser semeados em outras constelações, em outros sistemas solares, em outras terras, tá bom? E os animais que eu vi sendo ali colocado como criação dentro desse aquário, e esses animais são diferentes do que vi em Sírios, tá bom? Eu também vi fetos, crianças dessas civilizações sendo desenvolvida dentro de tubo de ensaio. E também em Sírios acontece da mesma forma, tá bom? Eu olhei tudo aquilo, fiquei abismado, fiquei assim, não com medo, mas eu fiquei assim, imaginando como aquilo seria possível, toda aquela magnitude, mas já com instruções de Sírios, porque eu vi primeiro em Sírios, depois que eu vi nessa civilização. Ele olhou para mim e disse: não tenha medo, porque não há dor. Aqui, prestem atenção, nós não nos relacionamos sexualmente como vocês lá na Terra, lá no seu planeta. Criamos os nossos herdeiros, fecundando o nosso sangue na célula da fêmea, ou seja, no óvulo da fêmea, e colocando dentro desse cristal. E essa formação do feto, até o seu tamanho para ser retirado de dentro desse cristal, ela se dá em apenas 4 meses. Dali, ele, Zaminiel, que era aquele que me apresentou toda a cidade, aquele cidadão dessa respectiva civilização, ele me levou a uma cidade, tá bom? E nessa cidade, como em todo lugar, eu vi símbolos que nunca vi na Terra, nem em desenhos, nem em aeroglifos, símbolos que eram interpretados tão somente por eles, tá bom? E lá eu tive o prazer e a oportunidade de ser instruído em todas as artes, que é que eu citei no início da conversa. A manipulação na intimidade com os elementos da natureza, conforme eu citei no começo dessa videoaula, né? Eu fui instruído em todas as artes em um período de 4 dias. Ele me ensinou a usar o símbolo em todas as coisas. Símbolo esses que, quando eu preciso, conforme eu falei com o Shaul mais cedo, quando a gente estava testando a comunicação do canal, é me dado através do universo exterior como lembrança daquilo que eu aprendi nessa respectiva civilização. E dentro da minha necessidade, o meu universo mostra qual símbolo eu faço assim no ar. Eu faço no ar mesmo, como se eu estivesse, em outras palavras, benzendo, né? Como se eu estivesse fazendo uma escrita do nada. Quando estou sentindo alguma dor, né, coisa que eu não sinto, mas eu vejo as outras pessoas sentir, eu uso, né, a simbologia que a mim foi ensinada. Eu faço esses símbolos na testa ou nas costas da pessoa, né, como um intuito de uma oração, para que a pessoa não fique confusa, e a pessoa, assim, ela melhora na hora, tá? Por quê? Porque o universo dentro dela testifica aquilo que ele deu a essa civilização, que foi esse conhecimento, que todo conhecimento ele parte do universo exterior, como fragmento do universo individual, que é o universo interior. Então, meus amados, depois que eu vi tudo isso e compartilhei de tudo isso, não vou dizer trocar experiências, porque a experiência, como diz o Shaul, de um terráqueo, ela é muito, assim, ela não tem tanto efeito para essa civilização. O que eles querem de nós é o amor verdadeiro, o que eles querem de nós
é o coração aberto. Quando eu falo coração, não é esse que bate no peito, não. É o que bate na mente, é o que produz emoção, né? Então, assim, uma vez, eu até falei mais cedo pro Shaul, eu estava saindo do batalhão. Quando eu cheguei na vila militar onde eu estava hospedado, que era a vila dos oficiais, eu havia esquecido a chave, então eu teria que voltar lá no batalhão. E sempre quando a gente volta no batalhão, sempre acontece alguma coisa e você tem que ficar um pouquinho mais, né? E eu olhei e a fechadura estava trancada, porque quando eu saí ela estava trancada, obviamente. E naquele momento eu fechei os olhos, eu busquei do meu universo interior e eu disse: eu quero que não seja necessário eu voltar, porque se eu voltar, eu vou ter que ficar mais um tempo. Eu disse: universo, me traz a sabedoria que foi dada por esta civilização. Meus irmãos, de imediato, a minha mente criou um símbolo, e esse símbolo eu fiz sobre a fechadura da minha porta. E para a honra do universo, e para a glória do meu universo interior, a fechadura abriu. Eu não fiquei assustado nem espantado, porque eu já sabia, porque esse segredo foi me passado dentre essas civilizações e outras, né? Eu sei que muitos, quando for ver esse vídeo, vai achar que isso é bruxaria, que isso é feitiçaria, tá? Não é. É mistério que aprendemos a partir do momento que estamos com a mente limpa, que estamos em busca de uma experiência, tá? São mistérios que não fazem mal a ninguém, pelo contrário, proporcionam bem, proporcionam uma autoestima, proporciona agregar aos outros que ainda não têm o conhecimento um favor mais claro, um favor mais amplo, tá? Então, em segredo, tá? Eu tenho tido essa oportunidade de aplicar todo esse conhecimento quando alguém está passando mal, como eu citei acima. Eu faço sem que as pessoas percebam, porque tem pessoas que sentem muita dor, tem pessoas que estão ali perturbadas, com a mente fixada ao seu problema. Então eu vendo aquela oportunidade, eu mentalizo os símbolos que eu aprendi, e o universo ele testifica dentro de mim, e eu exerço aquilo que essa civilização respectiva me concedeu, tá? Então assim, não tenho nem o que explicar, porque o que eu quero é que vocês depois olhem para dentro de si e falam: faço fé de cada palavra dita por ele, porque é verdadeira, tá? Então, quando eu estive ali com Zaminiel, ele me disse que a sua civilização, essa que eu estava presente naquele momento, ela esteve aqui na Terra, meus amados. E na época que ela esteve aqui na Terra, ele esteve ajudando um grande rei, um grande líder, que nós conhecemos como Rei Salomão. Só que o nome dele não é Salomão. Mas também não me pergunte, porque eu não sei qual era o nome dele aqui neste plano. Ele só me disse para que eu pudesse taxar ao conhecimento de vocês que rei era esse, tá? Não era o rei Davi, era o rei Salomão. Ele me disse que naquela época ele veio em uma projeção até Salomão, porque entendeu a necessidade e a sede do coração daquele homem naquela época. E ele, em toda a sua bondade, em toda a sua magnitude, ofereceu ajuda ao reinado de Salomão. Porque lembram que no segundo vídeo eu narrei, e no primeiro vídeo também eu narrei, que os artefatos bíblicos, a história bíblica, nada mais era do que civilizações que estiveram em cada era diferente aqui na Terra, para conhecer, né, como estava sendo desenvolvida, que caminho tomava todos nós, principalmente o povo daquela época. Então Zamaniel, ele presenteou esse líder, segundo a sua própria palavra que ele disse a mim, com um bracelete, tá? Um bracelete semelhante ao que ele estava usando no dia que eu o vi, né? Só que esse bracelete, ele foi dado a esse líder que eu disse que é o Salomão. E esse bracelete, meus amados, ele tem uma tecnologia de isolar o tempo, de isolar o espaço e fazer com que tudo flutue, tá? Para muitos vai parecer bobagem, vai parecer mentira, vai parecer mágica, mas não é. É tecnologia, tá bom? Então quando você vê a história do rei Salomão, você vê que ele foi o construtor do templo de Israel.
né? Davi não teve tempo de construir porque Davi faleceu. Então, isso passou a ser responsabilidade do seu filho Salomão, né? E você, quando estuda a história de Salomão, quando você até mesmo pode até ler na internet que você vai encontrar isso que eu estou te falando, lá narra que Salomão ele tinha um anel de poder, só que não era um anel, era um bracelete, porque o sistema ele quer deturpar de tudo quanto é forma, tá? E quando você estuda a história de Salomão fora da arquitetura bíblica, que é essa que a maioria tem em casa, você vai ver que a construção do templo ela foi se dada de uma forma muito rápida. Então, quando você vai em Israel, você vê ali o Muro das Lamentações, você vê o tamanho daquelas pedras colocadas ali, você vê que naquela época também exigia uma grande tecnologia para fazer com que aquelas pedras fossem suspensas para se encaixar de uma forma assim precisa ao seu eixo, tá? Então esse bracelete que foi presenteado a Salomão, ele tinha o poder tecnológico, tá? Não é poder místico não, é um poder tecnológico de isolar o tempo e o espaço e fazer com que aquelas pedras flutuassem para que se desse o início, o meio e o fim da construção do templo que no qual eles reverenciaram ao Senhor. E esse Senhor era o Zamaniel, que é esse que esteve comigo. Então ele me contou todas essas coisas olhando dentro dos meus olhos, né? Ele tem 6 metros de altura, mas ele se agachava, a gente conversava, ele me colocava no lugar mais alto para me ficar equivalente à altura dele, a gente conversava, ele me passou esse ensinamento, me passou essa sabedoria, né? Esse rei que reinou nessa época, que é o Salomão, ele teve essa tecnologia, ele teve esse ensinamento do universo, por isso ele teve um reinado próspero, por isso ele teve um reinado diferente. Então, esse ensinamento que ele me passou é que eu comecei no início da conversa a narrar para todos vocês, que é o ensinamento do universo, que aquilo que você quer, você pode. Salomão, naquela época, tá bom? Ele deixou a desejar a sabedoria e a colaboração de Zamaniel, né? E Zamaniel lhe tirou o bracelete, tá bom? E disse que aquele que era já não foi mais. Disse Manaziel, ou seja, aquele rei vistoso e adorado por toda Israel, ele era e já não era mais, tá? Então, meus irmãos, quando eu falo do universo, eu tenho tanto para mostrar aquilo que vi, toquei, cheirei, experimentei, tá? Nós podemos dobrar a noite, dobrar o dia e não irei me cansar de dizer a vocês como é grande, como é lindo, como é plausível vocês receberem o ensinamento daqueles que são superiores a nós, tá bom?